Olá, irmãos. Estamos aqui de novo para estudarmos a Bíblia juntos, para ouvirmos a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma época bem atípica na nossa história. Já estamos há um ano enfrentando essa pandemia e agora com essa nova onda, muita gente voltando para dentro de casa, pessoas deixando de trabalhar. E nós temos que ouvir o que Deus tem para nos falar nessa época e deixar o nosso coração aquietado diante de Deus. Eu queria começar hoje compartilhando com vocês em 2 Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 19. A história começa no capítulo 18, quando Senaqueribe, que era o rei da Assíria, invade as terras de Judá, e Ezequias era o rei de Judá. E Senaqueribe manda suas ameaças, manda os seus mensageiros e humilha o povo de Deus e diz para eles que ninguém pode livrá-los das suas mãos. E no capítulo 19, no versículo 14, é quando Ezequias recebe uma carta que Senaqueribe enviou, uma carta insultando o povo de Deus, uma carta zombando do Deus de Judá. E Ezequias pega essa carta na mão e ele tem uma atitude que nos ensina muito. Vamos ler, 2 Reis 19, no versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria, ouvi. Vamos parar aqui. Então, veja bem qual foi a atitude de Ezequias quando ele recebeu aquela má notícia, aquela carta que vinha para humilhar o povo de Deus, para zombar do Deus de Israel, para dizer que todos os deuses tinham sido derrotados e também ia ser assim com o Deus de Israel. E aquela má notícia do cerco que estava contra eles. O que Ezequias faz? A Bíblia fala que no versículo 14, que ele recebeu aquela carta e ele subiu à casa do Senhor. E ele estendeu perante o Senhor aquela carta. O segredo que Ezequias quer nos ensinar aqui com essa história é quando nós recebemos as más notícias, quando nós recebemos essas cartas do diabo contra a nossa vida, o que nós temos que fazer é entrar na presença de Deus. O que nós temos que fazer é apresentar essas cartas diante de Deus. E Ezequias vai ali, ele estende aquilo perante Deus, ele mostra para Deus qual era a situação, ele mostra para Deus o que o diabo, o Senaqueribe aqui é uma imagem, uma figura do diabo, o que ele estava afrontando o povo. Ele coloca aquilo diante de Deus e ele ora. Ele fala: Deus, olha aqui o que está acontecendo, olha aqui o que está escrito aqui, olha aqui o que está sendo falado contra nós, contra o Senhor. E ele clama a Deus por um socorro. E logo no versículo seguinte, a palavra de Deus vem a Isaías. Isaías era o profeta na época do rei Ezequias. E a palavra que veio através de Isaías foi: eu ouvi o que você me pediu em relação a Senaqueribe. Deus, ele está pronto para nos ouvir quando nós apresentamos diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que nos aperta. Eu quero te lembrar que isso aqui não era uma situação simples. Havia um exército tremendamente poderoso cercando Judá, que era um reino relativamente pequeno,
e não tinha nenhuma chance no natural deles escaparem. Se você voltar na história no versículo 18, Ezequias já tinha tentado um tratado de paz, ele já tinha dado o ouro da casa de Deus, a prata da casa de Deus, ele tinha tentado apaziguar Senaqueribe para não entrar em guerra, porque ele sabia que ele não ia nunca conseguir ganhar uma batalha contra Senaqueribe. Ele tinha essa consciência, era uma causa perdida, vamos dizer assim. Mas quando Senaqueribe não se aquieta, não se aplaca com aqueles presentes, não se dobra a um tratado de paz e ele vem para destruir, então Ezequias vai perante o Senhor, ele mostra para o Senhor aquelas ameaças e Deus age em favor de Ezequias. Nós não vamos ler toda a história, mas nós sabemos, a palavra que Deus deu é que Senaqueribe não ia lançar nenhuma flecha contra aquela cidade, e foi o que aconteceu. Ele foi levado embora pelas mãos de Deus e ele morreu na sua terra. Então Deus, ele está pronto para agir em nosso favor. E o que Ezequias fez aqui é exatamente o que nós temos aprendido lá em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem alguma coisa te afligindo, irmão? Tem alguma coisa que está te apertando? Eu sei que nesse contexto que nós temos vivido, alguns estão tendo dificuldades financeiras, outros estão tendo dificuldade de estar isolado dos outros irmãos e sem contato às vezes com familiares, coisas que te oprimem, preocupação, como é que vai ser o restante do ano. Nós todos estamos sujeitos a todas essas más notícias que nós ouvimos o dia inteiro, e coisas no nosso coração começam a ficar agitadas, começam a ficar nos levar para um estado de ansiedade, de preocupação. Ele está falando aqui, não fique inquieto. O que nós devemos fazer quando essas cartas chegam a nós, quando essas más notícias chegam a nós? Nós devemos fazer isso conhecido de Deus. Como? Através da oração. A oração é algo fundamental na vida do cristão. Nós precisamos permanecer na oração, nós precisamos perseverar na oração, nós precisamos nos habituar a levar o nosso coração, levar as nossas ansiedades, levar as nossas preocupações, levar essas más notícias diante de Deus em oração. Eu me lembrei agora, não estava aqui nas minhas anotações, mas quando Ana estava tão angustiada por causa daquela situação com Penina e por não poder ter filhos, ela foi um dia à casa do Senhor e ela rasgou o coração dela ali diante de Deus, a tal ponto que o sacerdote Eli pensava que ela estava embriagada. Mas ela estava ali e ela diz, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu sou uma mulher atribulada, e eu estou colocando isso para fora, eu estou colocando isso diante de Deus. E uma das coisas tão interessantes é que fala que quando ela se levanta dali, ela fala, a Bíblia nos fala que ela não era mais triste, o semblante dela era outro. Ela foi mudada enquanto ela orava. Mesmo que uma criança ainda não tinha sido concebida, mesmo que uma resposta de oração ainda não tinha chegado, mas pelo ato de se apresentar diante de Deus e derramar o seu coração, Ana foi mudada enquanto orava. Então, irmãos, nesses dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lendo as cartas e meditando nas cartas e meditando nas más notícias e ouvindo o que estão colocando nos status, e normalmente são más notícias, ou nós vamos levar isso diante de Deus e deixar que o Espírito de Deus mude o nosso coração, nos dê esperança, nos dê fé, nos dê confiança, e que nosso semblante não seja mais triste. Nós precisamos fazer isso. Então, isso é Filipenses 4, versículos 6 e 7. Nós devemos fazer as nossas petições diante do Pai. E aqui a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como é que você pode ter paz num contexto desse? Como é que você pode ter paz com tanto problema? Excede a todo entendimento. Nós não entendemos por quê, mas essa paz guarda os nossos corações e guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Outra passagem que eu queria compartilhar com você está em Números, no capítulo 21, e isso foi quando o povo
novamente murmurou contra Deus e reclamou. Aqui é a época que o povo ainda estava no deserto, caminhando para a terra prometida. E o povo murmurava contra Deus, o povo reclamava. E no versículo 4 do capítulo 21 de Números 21, versículo 4 diz... eu errei aqui, espera só um pouquinho. Em Números 21, no versículo 5, diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão há, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Esse pão tão vil que eles estão falando era o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. E essa passagem, irmãos, nós temos que entender junto com João, no capítulo 3, João 3, no versículo 14, diz assim: João 3, versículo 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos entender que essa serpente que Moisés ergueu no deserto era uma figura de Jesus Cristo. E nós podemos dizer que aquela serpente que pica e que traz a morte é o pecado, e as suas consequências são as doenças, as pragas que vêm para as vidas dos homens em decorrência do pecado, em decorrência da sua separação de Deus. O homem está separado de Deus, está sujeito a tudo isso. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, então nós temos vida, nós temos salvação, nós temos cura. Era o que acontecia com aquelas pessoas que eram picadas, elas se voltavam, elas olhavam para Jesus, e de novo está falando a mesma coisa. Senaqueribe ameaçou o povo e Ezequias foi para onde? Para a presença de Deus. E agora aqui nós estamos vendo, quando aquelas pessoas eram picadas, elas eram levadas a olhar para um símbolo de Jesus, olhando para Jesus. Isso me faz lembrar aquele verso que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E talvez aqui seja uma dificuldade nossa, porque como é que nós vamos olhar para Jesus? Ele não está presente fisicamente, nós não sabemos como é a sua aparência, nós não sabemos para onde olhar, para olharmos para Jesus. E muitas vezes nós falamos tanto: você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para Jesus, mas você precisa entender como é que nós podemos olhar para Jesus com os nossos olhos da fé. Uma das coisas que a palavra de Deus diz é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Alguém só pode olhar para Jesus pela fé se ele souber quem é Jesus, se ele ouvir sobre Jesus. Essa é a razão porque o evangelho precisa ser pregado, porque alguém precisa ouvir para crer e olhar com os olhos da fé para Jesus. Então hoje eu queria te ajudar um pouquinho com alguns textos, com algumas referências, para te ajudar a ter um caminho para você começar a estudar as Escrituras e conhecer Jesus e olhar para Ele com os olhos da fé. A primeira coisa que eu queria te falar: quem é esse Jesus para quem nós temos que olhar? Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Jesus é aquele que tinha a forma de Deus, ele era Deus, mas ele se esvaziou, ele se humilhou, ele tomou a forma de servo, e ele foi obediente até a morte de cruz. Por que Jesus fez isso? O que isso nos mostra sobre o caráter de Jesus? Isso nos mostra que Jesus nos amou
tão grandemente, Jesus se interessou por nós de tal forma que ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos seus direitos, do que ele era, para se tornar um homem, para se fazer sacerdote por nós. Uma das coisas que me deixam maravilhado quando eu olho nas Escrituras, uma das coisas que me impressiona é o fato de Deus ter, através de Jesus, se tornado homem para entender o coração do homem. Muitas vezes, eu creio que todo mundo já pensou isso alguma vez na vida. Fulano não entende o que eu estou passando porque quem está passando sou eu. Ninguém entende a minha dor. Pessoas pensam isso, pessoas agem desse jeito. Mas Jesus, ele se tornou homem. Ele se tornou um ser humano, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas dores, sujeito aos mesmos sentimentos, para que ele pudesse se compadecer de nós, para que ele pudesse nos entender por completo. Jesus te entende por completo, porque Jesus se fez semelhança de carne humana, ele se fez carne humana, a sua semelhança e a minha semelhança. Então, a primeira coisa que você tem que quando você olha para Jesus com seus olhos da fé, é saber que ele te amou a tal ponto, ele te amou de tal forma, que ele resolveu, ele decidiu experimentar a humanidade, experimentar a fraqueza humana, para nos entender, para interceder por nós, para se compadecer de nós. Jesus é aquele que, sendo Deus, sendo soberano, ele se tornou servo de todos. E ele fez isso por mim e ele fez isso por você. Então, quando eu olho para Jesus, quando você olha para Jesus com os olhos da fé, entendendo isso, você sabe que ele te ama. Você sabe que ele é capaz de te entender. Ele é capaz de se compadecer de você. Jesus é o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Uma segunda coisa que eu queria falar sobre Jesus, ele é aquele que, enquanto esteve aqui, ele tinha compaixão das multidões. A Bíblia fala em Mateus 9:36, que Jesus olhava para aquelas multidões e se compadecia, porque ele via que eles eram como ovelhas, aflitas, exaustas. E eu estava comentando agora há pouco aqui em casa, a ovelha é um tipo de animal totalmente indefeso, ele precisa ter um pastor cuidando dela. Se uma ovelha se perde do rebanho, ela fica em desespero, ela fica exausta de cansaço, de fome, porque ela não consegue subsistir sozinha, ela não consegue subsistir fora de um rebanho, fora do pastoreio de um pastor. E Jesus olhava para aquelas multidões e era exatamente isso que ele via. Pessoas exaustas, pessoas cansadas, pessoas aflitas, pessoas sem rumo. E muitas vezes, irmãos, nós somos essas pessoas. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor estão nesse estado. Elas estão em desespero, elas estão sem rumo, elas estão sem um pastor sobre a vida delas. E Jesus é aquele que, quando nos encontra nesse estado, ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Isso foi o que moveu Jesus durante todo o seu ministério. Ele tinha compaixão dos que estavam doentes, ele tinha compaixão dos que estavam possessos de espíritos demoníacos, ele tinha compaixão daqueles que estavam há 3 dias ouvindo a palavra e não tinham comido ainda. Ele fala, não posso mandar essa multidão embora sem comer. Jesus se compadecia da situação em que se encontrava cada pessoa que se encontrava com ele. Então, quando nós olhamos para Jesus com os nossos olhos da fé, nós temos que ter essa imagem de Jesus no nosso coração. Ele é aquele que se compadece de nós. Uma terceira coisa, Jesus é aquele que experimentou angústia no nosso lugar. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, a palavra de Deus nos fala que ele disse assim, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Nós não temos experimentado angústia ainda nesse ponto que Jesus experimentou. A angústia de ver a separação que ele iria sofrer de Deus, aquela angústia de saber que ele carregaria sobre ele todas as enfermidades, que ele carregaria sobre ele todas as mazelas do homem, todo o pecado, toda a baixeza do homem está sendo colocada sobre ele, ele seria separado de Deus. Jesus passou por forte angústia. E o que a Bíblia fala que em Isaías 53, que isso é porque ele foi angustiado para que eu tivesse paz. O castigo que me traz a paz estava sobre ele.
Então eu olho para Jesus com os meus olhos da fé e eu vejo alguém, eu vejo o Deus que se tornou carne e que se angustiou para que eu tivesse paz. E não só isso, mas ele experimentou separação de Deus. Quando ele estava ali na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Deus virou as costas para Jesus ali na cruz. Jesus ficou separado da presença de Deus. Isso é uma coisa que nem cabe na nossa mente humana. Jesus, sendo Deus, separado de Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão. E por que ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus e falar: Pai, Abba, Pai. Para que nós pudéssemos ser adotados, para que nós pudéssemos ser enxertados na videira. Jesus experimentou a angústia e a separação de Deus, para que eu tivesse paz e reconciliação com Deus. Nós podemos dizer também que Jesus é aquele que voluntariamente deu a sua vida. Jesus fala assim em João: ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E dou e tenho o poder de tomá-la de volta. A Bíblia nos fala assim: é bem provável que por alguém bom, alguém até se anime em morrer. Mas Jesus, ele veio e morreu por pessoas pecadoras, por pessoas separadas de Deus, pelos odiadores de Deus, por aqueles que não se importavam com Deus, por aqueles que não estavam o buscando. Jesus veio, Jesus voluntariamente deu a sua vida. Irmãos, isso muda a forma como nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para ele e falamos: ele me ama, ele me ama, ele me ama a tal ponto que ele deu a vida dele por mim. Ele me ama a tal ponto que ele se humilhou, ele se tornou homem, ele é capaz de me entender, ele experimentou as minhas angústias, ele experimentou a separação de Deus, porque ele me ama. E isso te leva a entrar com confiança com essas cartas. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Se você olha para Jesus e você começa a descobrir nas Escrituras quem Jesus é, o caráter dele, a personalidade dele, o amor dele por você, isso te leva a uma confiança tão grande, uma ousadia tão grande de entrar na presença dele e apresentar suas causas, apresentar o seu coração, rasgar o seu coração, a sua angústia diante dele, sabendo que ele está ali pronto, ele está atento à sua voz, ele quer te ouvir, ele quer te responder, ele está ansioso para fazer isso. Uma outra coisa que nós poderíamos dizer sobre Jesus, já falamos, mas eu quero falar de novo, Isaías 53, 5. Ele se deixou moer e se deixou enfermar para nos restaurar e para nos curar. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não precisava passar enfermidade, Jesus não precisava passar dores, mas ele resolveu passar. Ele decidiu se entregar. Uma das coisas que eu estava lendo essa semana, houve um ponto no ministério de Jesus que ele entendeu que era a hora dele, que chegou o momento para ele ser glorificado. E a Bíblia fala que a partir daquele momento ele tinha um rosto decidido de quem ia para Jerusalém. E ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Ele ia ser entregue, ele ia ser traído, ele ia ser julgado, condenado e morto. Depois de um brutal castigo físico, ele seria morto. Mas nada tirava de Jesus a resolução de ir para Jerusalém, de enfrentar a traição, de enfrentar o castigo físico, de enfrentar a morte. Por quê? Porque ele decidiu ser moído por mim e por você. Ele decidiu que valia a pena dar a vida dele por mim e por você. Então ele se deixou moer, ele se deixou enfermar para nos curar e nos restaurar. Às vezes você pode falar assim: eu não estou enfermo no físico, mas a minha alma, Jesus sabe o que é isso. E Jesus experimentou a angústia na alma e ele pode te curar, ele pode te restaurar. E não só pode, ele quer. Eu me lembro daquela passagem onde aquele homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, se tu queres, tu podes me curar, tu podes me restaurar a visão. Jesus falou: se eu quero, é claro que Jesus quer, ele quer. Ele deu a vida dele por isso, ele quer nos ajudar, ele quer nos sustentar, ele quer nos restaurar.
Podemos dizer também que Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. A Bíblia fala que hoje Ele está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Não bastasse tudo que Ele fez enquanto Ele estava aqui na terra, agora no céu, Ele está orando por nós, Ele está orando por mim, Ele está orando por você, Ele está orando pelas nossas angústias, pelas coisas que nos angustiam, Ele está orando para que nós sejamos vitoriosos, Ele está orando para que nós possamos alcançar as coisas que Ele preparou para nós. Ele está orando por nós, Ele intercede por nós. E não só isso, mas a Bíblia fala que além dele interceder por nós, Ele nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito habita em nós e intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Então, sou eu orando, nós começamos falando sobre isso, levando as minhas petições, levando aquilo que está no meu coração diante de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus está intercedendo por mim. E o Espírito Santo que habita em mim intercede também, a Bíblia fala, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis, aquilo que eu nem sei colocar em palavras, aquilo que eu nem sei como pedir a Deus. O Espírito Santo, Ele intercede por nós na presença de Deus. Amém? Quem mais? Jesus é aquele que está operando a edificação da igreja. Jesus é aquele que está nos colocando juntos como irmãos, nos restaurando nos relacionamentos uns com os outros, no amor de Cristo, preparando uma igreja que vai ser a noiva de Cristo, que vai se encontrar com Ele para as bodas. Deus está, através de Jesus, nos preparando. Jesus é aquele que prepara a sua noiva. Ele está fazendo essa obra por nós. O que mais nós podemos falar sobre Ele? Jesus é aquele que disse assim: eu não vou vos deixar, eu estou indo agora e eu vou preparar para vocês lugar. Ele disse: quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e tomarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, se essa pandemia durar, quanto tempo durar, não importa. Vai chegar o dia, vai chegar a hora em que Cristo vai voltar e vai nos buscar e nós vamos habitar com Ele por toda a eternidade. Lá não vai ter pandemia, lá não tem crise financeira, lá não tem doença, não tem morte, não tem separação. Lá a presença de Deus reina e a glória de Deus é abundante e é suficiente para as nossas vidas. Então, Jesus não está nos deixando sós. Ele prometeu, Ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos e eu vou preparar lugar e eu vou voltar e vou buscar vocês. Então nós temos uma promessa, um Jesus que não nos deixou abandonados à própria sorte. Um Jesus que nos supriu com o Espírito Santo, com a sua graça e que está hoje nos preparando lugar. Está preparando hoje uma moradia para estarmos com Ele, para habitarmos com Ele. Amém? Então nossos olhos têm que estar muito além do que nós estamos vendo aqui a curto prazo, daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses. Se você fica nesse próximo do seu olho, nesse próximo do que você consegue imaginar, muitas vezes aquela desesperança vem, aquela falta de fé vem, mas nossos olhos têm que estar lá no reino, os nossos olhos têm que estar nas coisas celestiais, no autor e consumador da nossa fé, porque Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar. Então eu queria te encorajar a realmente apresentar diante de Deus o seu coração, aquilo que está te angustiando, aquilo que te aperta, você deve levar diante de Deus, você deve derramar seu coração como Ana fez, como Ezequias fez, como tantos outros fizeram e tantos outros fazem hoje em dia, e Deus ouve a nossa oração. Nós temos que olhar para Jesus com os nossos olhos da fé, sabendo quem Ele é, sabendo do seu caráter, sabendo do seu amor, sabendo da sua fidelidade, sabendo que Ele vai nos ouvir e vai nos atender e vai nos socorrer. A Bíblia fala: acheguemos, portanto, ao trono da graça, para termos o quê? Socorro em ocasião oportuna. Essa é uma ocasião oportuna. Não há uma ocasião mais oportuna do que essa para recebermos socorro de Deus. No livro de 2 Crônicas, nós lemos que Asa recebeu uma palavra de encorajamento aqui, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Asa estava passando uma época difícil no reinado dele, e aí veio essa palavra para ele: não desfaleçam as vossas mãos, esforcem, porque a vossa obra tem uma recompensa. E eu queria, junto com esse texto, ler em João
No capítulo 6, versículo 29, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então nós podemos juntar as duas coisas. Qual é a obra que nós precisamos perseverar? Qual é a obra da qual nós não podemos desistir? Nós não podemos desfalecer? É a obra de crer em Jesus. Como nós estávamos falando daquela serpente erguida ali no deserto, nossos olhos têm que estar nele. Nós temos que nos voltar para ele, olhar para ele e insistir nisso, não desanimar, não esmorecer, não desfalecer, porque ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai nos responder. A obra de Deus para nós é confiarmos em Jesus, é crermos nele. E ele falou aqui para Asa que haveria uma recompensa para essa obra, haveria uma recompensa. Quando você permanece na fé, quando você permanece confiando em Jesus, você vai receber a sua recompensa, você vai receber aquilo que Deus tem preparado para você, a resposta que Deus tem para você. Amém? Nós temos orado aqui em casa, nós temos intercedido pelo povo de Deus, intercedido pelas necessidades, e nós queremos estar abertos para qualquer pessoa que está vendo esse vídeo. Se você tem uma necessidade, se você tem um pedido de oração e você quer entrar em contato conosco, você pode colocar uma nota nos comentários. Nós podemos mandar o nosso telefone, o nosso e-mail para você. E você pode entrar em contato conosco, porque nós cremos que aquilo que nós apresentamos diante de Deus, Deus ouve, Deus atende, Deus responde o clamor do seu povo. E nós queremos ser servos do povo de Deus, servos daqueles que têm necessidade, e levar diante de Deus a sua necessidade, o seu pedido. Nós cremos que Deus tem ouvido o seu povo e Deus tem respondido às orações do seu povo. Amém? E nós queremos orar juntos agora, nós queremos apresentar os nossos corações diante de Deus, apresentar a sua vida diante de Deus agora. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, nós te damos graças, Deus, por Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que mesmo sendo Deus, se esvaziou, se tornou homem, a nossa semelhança, para experimentar a nossa fraqueza, experimentar a nossa humanidade, e isso o fez capaz de ser um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, Pai. A tua palavra diz ali em Hebreus que ele é esse sumo sacerdote que se compadece, Pai. Deus, e é com essa confiança, é olhando para Jesus que nós apresentamos diante do Senhor cada necessidade de cada um que está assistindo esse vídeo agora, Pai. O Senhor conhece aqueles que têm tido a sua renda comprometida com essa pandemia, aqueles que estão preocupados, Deus, com os recursos para alimentar, sustentar sua família. O Senhor conhece aqueles que estão preocupados com seus negócios, aqueles que estão sofrendo algum tipo de depressão ou estão oprimidos por causa de toda essa contingência nas nossas vidas, Pai, e nós colocamos cada um diante do Senhor, Pai. O Senhor é o Deus que provê para as nossas necessidades, o Senhor é aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, e nós ministramos sobre essas pessoas que agora nos ouvem a paz do Senhor no coração delas, a paz que excede a todo entendimento, Pai. Aqueles que têm perdido o sono, aqueles que têm se lançado às preocupações, nós trazemos cada uma dessas preocupações diante do Senhor, Pai, e nós profetizamos sobre eles paz, nós profetizamos sobre eles a quietude que vem da tua parte, Pai, a confiança de que o Senhor é aquele que sustenta a vida, o Senhor dá e o Senhor sustenta a vida de cada um de nós, Pai. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, Deus, aqueles que estão sendo acometidos por esse vírus, Pai, e nós profetizamos vida em nome de Jesus, que esse vírus não progrida no meio do teu povo, que esse vírus não progrida nessa nação, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que Jesus levou ali na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, Deus, para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ter uma vida saudável, Pai, e nós profetizamos a tua vida sobre os nossos corpos mortais, Pai. Nós queremos que nossos corpos, a morte que habita em nós, seja absorvida pela vida, como a tua palavra diz, Pai. Deus, nós profetizamos sobre o teu povo nessa nação, Pai, que o teu Espírito
Espírito venha sobre as igrejas, que o Teu Espírito venha sobre os Teus ministros, Pai. Levanta homens e mulheres que conduzam o Teu povo com sabedoria, com justiça, com equidade, Pai. Homens e mulheres que preguem a palavra do Senhor com ousadia, que ensinem os Teus caminhos ao Teu povo, Pai. Levanta um povo que Te ama, um povo, Deus, que não tem vergonha de testemunhar as palavras do Teu reino, as palavras das boas novas aos necessitados, Deus. E nós, como Teus servos, queremos nos dispor nas Tuas mãos nesses dias, Pai. Há tanta necessidade ao nosso redor, Pai. Há tantos desesperados, há tantos, Deus, deprimidos, há tantos sem esperança, Pai. Que nós possamos ser nessa época sal da terra, Deus. Nós possamos ser luz deste mundo, Pai. Que nós possamos espalhar nessa terra o bom perfume de Cristo, Pai. Dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, Pai, para que ao abrir da nossa boca seja aquela palavra, saia de nós aquela palavra que é boa para edificação, aquela palavra que conforta, aquela palavra, Deus, que exorta, aquela palavra que edifica o coração do homem, Deus, que traz esperança, que traz salvação, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós confiamos em Ti, nós cremos, Deus, na Tua intervenção sobre a humanidade, sobre a história da humanidade, Pai, e nós cremos, Deus, que o diabo não pode andar 1 centímetro a mais do que aquilo que o Senhor permite que ele faça, Pai, e nós cremos, Deus, que as nossas vidas estão guardadas debaixo do poder do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, queremos Te agradecer, Deus, pela esperança que o Senhor traz no nosso coração, Deus. Nós queremos lembrar, Deus, de Jó, Pai, como ele estava tão angustiado, como ele estava tão aflito, Deus, sem os seus bens, sem a sua saúde, sem a sua família, Pai, sem os seus amigos naquela altura da vida, mas ele pôde olhar para o Senhor e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. E Pai, Jó viu na vida dele a sua fidelidade, Jó viu na sua vida a sua restauração, Pai, o Teu poder mudando a sua sorte, Pai, e nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós sabemos, Pai, que o nosso Redentor vive e que por fim Ele se levantará também sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te damos honra, Te damos glória, no nome de Jesus, e abençoamos a cada um que está nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amamos muito cada um de vocês, nós sentimos a falta das nossas reuniões presenciais, mas nós queremos que em breve nós estaremos juntos de novo. Enquanto isso, a gente conversa pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente se vê nos vídeos, e nós cremos que Deus vai nos edificar como casa, como habitação dEle, para a honra e glória dEle nessa terra. Amém? Até a próxima. Um abraço. À sombra de Tuas asas eu canto louvor, minha alma apega-se a Ti, meu Senhor, pois a Tua destra me ampara. Porque Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, Senhor. Bendirei o Teu nome enquanto eu viver. Sim, a Ti eu levanto minhas mãos.